Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos nos aprofundar aqui no Blender Cycles. Eu vou começar falando sobre mixagem dos nodes. Bom, você deve imaginar que você pode fazer uma mixagem de cor, do tipo diffuse, e o reflexo do gloss. Sim, é possível. Você vem aqui em Edge ou aperta Shift A, você vem em Shader, clica em Mix Shader. Essa caixinha vai ter três entradas, do primeiro shader e do segundo shader. Eu coloco o gloss aqui e o diffuse aqui. Está ocorrendo um processo aqui de mixagem. Eu pego a saída do mix shader e coloco na superfície. Enquanto o diffuse é responsável por controlar a cor, o gloss é responsável por controlar o reflexo. Viu como interessante? Ó? Você consegue, então, fazer uma mixagem de shaders para gerar um resultado mais interessante para o modelo. Mas, Daniel, e quanto ao FAC? O FAC é a influência dos shaders. Quanto mais próximo de zero, maior a influência da primeira entrada, e quanto mais próximo de 1000, maior a influência da segunda entrada. Então, ó, se eu deixo aqui 1000, ó, é como se o gloss estivesse sozinho. Se eu deixo zerado, é como se o diffuse estivesse sozinho. E conforme eu mexo nos valores intermediários, eles vão dividindo aqui a influência. Agora o motivo pelo qual eu utilizo aqui e não aqui, ó. Porque aqui, ó, vai aumentando cada vez mais a lista. Apesar de você já conseguir configurar sem essa área, aqui eu começo a achar muito confuso com o passar do tempo, porque tem configuração de material que fica tipo 30 janelas aqui para fazer um material. Então imagine, aqui fica muito mais organizado. Bom, legal. Só que tem uma coisa importante, ó. Esse FAQ, na verdade, trabalha com tons de cinza. Zero é igual a preto, 1000 é igual a branco. E os valores intermediários é igual aos tons de cinza. O que quer dizer? Quando eu aperto Shift A, eu tenho aqui a categoria entradas. Até o momento, nós vimos apenas a categoria de shader, que é aparência. Nas entradas, nós temos aqui o RGB. RGB é um node do tipo cor. Então, se eu pego a cor aqui e conecto aqui na cor do diffuse, ó, eu consigo configurar diretamente aqui, sem a necessidade de clicar aqui a todo momento. Então, fica essa opção aí para você também. Então, já que eu tenho essa possibilidade de atribuir cor em uma entrada, eu posso pegar esse RGB, deixar branco, vou deixar branco aqui. E aqui, eu consigo alterar os tons de cinza. Eu vou pegar essa cor, e jogar aqui no FAQ. Lembra que eu falei, preto é igual a zero e 1000 igual a branco. Então, se eu deixo aqui em preto, vai ter influência apenas do diffuse, e se eu deixo em branco, vai ter influência apenas do gloss, que é a segunda entrada. Então, primeira entrada igual a preto, segunda entrada igual a branco. Intermediários de tom de cinza é a divisão entre eles para fazer a mixagem. Viu como é interessante, então, o valor de FAQ? Você pode controlar através da cor. Mas, Daniel, por que você está falando isso? Porque, no caso, a mixagem de diffuse e gloss desta maneira não gera um resultado muito interessante para todas as situações. Por quê? Todo objeto reflexivo, seja uma corrente, seja uma xícara, até mesmo a nossa pele, aonde a luz reflete, você vai perceber que tem uma espécie de reflexo branco. Imagine uma corrente, vai aparecer na tela, tá? Onde a luz está batendo diretamente, refletindo, fica com, vamos supor, com o gloss mais evidente, e aonde ele não reflete, fica com uma influência maior do diffuse, ou seja, mais fosco com menos reflexo. Aqui, com essa mixagem, no 0.500, por exemplo, a transparência não, o reflexo acontece de maneira uniforme. O mesmo reflexo que tem aqui também. Ou seja, não condiz com o mundo real. Então, deu para entender? Aonde a luz bate tem mais reflexo, aonde ela não bate fica mais fosco, com menos reflexo.
Então, para resolver isso, é simples. Eu venho aqui no Part Shift A, venho em Input. Eu tenho aqui ó, esse node chamado Fresnel, mas antes de conectar ele no FAQ, vou mostrar o que ele solta de valor. Vou colocar o Diffuse aqui. Aqui eu consigo acertar a cor, correto? O Fresnel, ele solta cor em tons de cinza, que funciona da seguinte maneira. Eu vou conectar aqui, ó. O que está próximo da luz, de acordo com a distância, ó, se eu distanciar aqui, ó, vai ficando mais fraco, ó, fica com uma cor branca. E o que está longe, ó, fica com uma cor escura. Deu para entender o que vai acontecer agora? Eu vou jogar esses tons de cinza lá no valor do FAQ do Mix Shader. E aqui eu tenho o IOR. Se eu deixo em 1, vai ter maior influência do preto. Conforme eu vou aumentando o valor, ó, vai ter maior influência do branco. Logo, vai ter mais reflexo. Bom, vou colocar aqui novamente o Mix Shader. Tiro aqui a cor e coloco aqui. Bom, eu vou pegar o Fresnel e colocar aqui. Olha como mudou completamente o nosso reflexo. O que está acontecendo? Ó, a área que está longe, eu vou adicionar um plano aqui embaixo para facilitar a visualização. Ó. Adicionar aqui. Eu vou adicionar uma Suzane aqui na frente. Ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. Ó. Bom, vamos lá. Ó, sem o Fresnel, o que acontece? Ó? O Blender reflete, opa, língua presa. Enfim, ele reflete todo o ambiente de maneira uniforme. Ó. O mesmo reflexo que tem aqui na frente também, mesmo que não esteja rebatendo luz aqui diretamente. Quando eu adiciono o Fresnel, o que acontece? Aonde fica próximo da luz tem mais reflexo, enquanto a área onde a luz não bate diretamente ó, tem menos reflexo. Logo, condiz mais com o mundo real. Então, ó, se eu deixo o IOR em 1, fica com influência apenas do Diffuse. Em 1.200, tem um pouco de influência do Gloss. Primeiro shader é igual a preto, onde o Fresnel está jogando valor, e o segundo shader é igual a branco, que está próximo daqui da luz. Logo, vai jogar o valor de Gloss. Então, repetindo, só para finalizar, vou selecionar o Diffuse, aperto Shift D, coloco ele aqui. Pego o valor de Fresnel, conecto aqui, e pego aqui, jogo aqui. Por que eu fiz isso? Ó, só para exemplo, viu? Ó, o que não está conectado na superfície não aparece, não tem problema continuar assim. Correto? E Shift D também funciona aqui, assim como acontece aqui na 3D View. Bom, o Fresnel está soltando esse valor, onde o que está próximo da luz é branco e o que está longe é preto. Logo, quando você conecta o Fresnel aqui, ele está substituindo esses tons de cinza pelas entradas correspondentes. Como o Diffuse está na primeira entrada, ele vai ficar no lugar do preto. E o Gloss, que está na segunda entrada, vai ficar na parte que está branca. E os tons de cinzas intermediários, a mixagem entre eles. Por isso, a aparência do objeto fica muito mais interessante aqui com a utilização do Fresnel. Correto? Desculpe ficar repetindo isso várias vezes, mas só que tem muitos iniciantes que não pegam isso de primeira. Demoram para compreender. Enfim, vamos aumentar um pouco aqui o mix de shaders. Vamos lá então. Ó. Se eu quiser, por exemplo, colocar um novo mix aqui, vou clicar e arrastar aqui em cima, tá? E soltar. E jogar um segundo diffuse aqui, ó, eu consigo fazer uma segunda mixagem, ó. Olha lá. E conectar através do FAQ aqui, ó. Então eu posso fazer praticamente uma mixagem infinita. Posso colocar até mesmo um shader do tipo Glass aqui, ó. Olha lá, deixá-lo mais transparente, olha lá, com aparência de vidro. Ó, fora o Glass, nós temos também ó, o shader do tipo, ó, quando não tem nada conectado, ó, ele fica nulo, fica preto. Ó, eu tenho também aqui ó, o do tipo transparência. Ó. Transparência para deixar invisível praticamente. Ó. Olha lá, quanto mais próximo do valor de 1000, ó, mais transparente fica.
A diferença do transparente shader para o glass é que o transparente não tem índice de distorção de luz, que é o IOR. Vou deletar aqui, deletar esse, deletar esse e deletar esse. Bom, agora para falar um pouco sobre as entradas aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, e eu tenho, perdão, eu tenho o color, eu tenho o mix RGB. O mix RGB, ó, ele faz mixagem de cor para entrar no diffuse ou no gloss ou qualquer outro shader que tenha entrada. Ó, se eu coloco a cor aqui e uma outra cor aqui, ó, amarelo, o que acontece? Ó, ele vai fazer o intermediário deles com base na mixagem deles, das entradas aqui, ó, color 1, color 2. E eu posso novamente aumentar ainda mais a mixagem. Posso fazer isso infinitamente. Ah, mas Daniel, é meio inútil ficar fazendo esse monte de mixagem. Então, isso aqui é só um exemplo, porque na verdade, olha a quantidade de nós que existe aqui no Blender. Eu tenho gama, eu tenho brilho e contraste, eu tenho saturação, eu tenho a geometria, eu tenho Fresnel, eu tenho aqui ó, para configurar cabelo, eu tenho o Layer Weight que eu vou explicar mais para frente. Eu tenho aqui o RGB, enfim, tem uma série de combinações. Ó, quando eu aperto o B e clico e arrasto, eu consigo fazer a seleção em caixa. Legal, Daniel. Mas e quanto à renderização? Bom, vou apertar Shift A e adicionar aqui uma câmera. Aperto 0, Shift F, jogo para cá, né? Shift F e navego com WASD, como você já deve saber. E vamos supor que eu queira renderizar aqui a Suzane. O que eu faço? Aperto F12, normal. Só que acontece, ó, vai ficar meio granulado a nossa renderização. Por quê? Você deve ter percebido, ó, quando você coloca no modo Rendered, ó, vai aparecer ó, Path Tracing, Path Tracing Sample, e pronúncia maldita. Enfim, significa o número de refinamentos da minha imagem, do meu modelo, da minha renderização. No caso, está fazendo 32 passos de renderização, de refinamento. Vindo aqui no painel de render, você vai encontrar área sampling com duas opções, render e preview. O preview é o refinamento da minha viewport. Se eu aumento para 500, ó, ele vai refinando ó, até 500 na minha viewport e vai tirando o granulado gradualmente, aos poucos. E aqui é o refinamento no meu render. Então, aqui é para a visualização e aqui é para a renderização. Então, se você quiser renderizar até 500, você coloca 500 aqui. Bom, aqui é o tamanho de render normal. E uma outra coisa muito importante. Às vezes, quando você está pré-visualizando, fica muito pesado, porque tem muitas coisas. Para limitar a pré-visualização em um único ponto, você aperta Ctrl B, pode ser no modo sólido ou no modo rendered, tanto faz. Aperta Ctrl B, vai aparecer o tracejado. Clique e arrasta com o botão esquerdo. Onde ficar selecionado, só ali irá ocorrer a renderização. É bem legal para facilitar a visualização. Quando você sai da visão de câmera, some, porque você tem que fazer uma caixa na visão livre também. Bom, para tirar essa limitação, você aperta Ctrl Alt B. Aí fica tranquilo. Mas tem uma coisa, quando você for renderizar, você tem que apertar Ctrl Alt B, porque senão ele vai renderizar apenas aquela parte. Já aconteceu de eu deixar horas renderizando e eu esqueci de tirar essa caixa. Por quê? Fui fazer outra coisa, fui jantar, almoçar e renderizou apenas um quadradinho, porque eu não tirei. Bom, você deve ter percebido ó, que a velocidade de renderização é bem rápida. Mas na verdade, se você vier aqui na preferência de usuários, vir em System e mudar para CUDA, e selecionar sua placa de vídeo, caso seja compatível, você consegue renderizar, ó, mudar para dispositivo GPU para renderizar pela placa de vídeo. Olha a diferença de velocidade para CPU. Ó. Essa é a velocidade de render para CPU. Essa aqui é a velocidade de render para GPU. Olha a velocidade absurda, a diferença. Então, a tecnologia de renderização pela placa de vídeo está evoluindo aos poucos. Por enquanto, é absurdamente mais rápido do que a CPU, porém,
Placa de vídeo com valor acessível, com 4 gigas, que é um valor acessível até uns R$ 1.000, é, dá para você renderizar cenas com um tamanho médio. Agora, se você for renderizar uma cena gigante com várias texturas, vários polígonos, o que acontece? Às vezes 4 GB da placa de vídeo não é suficiente, você não consegue renderizar. Então, você tem que apelar para o processador, porque o processador usa a memória RAM. E quanto mais memória você tem no computador, maior a cena você consegue renderizar. Então, toma cuidado com isso. Para renderizar cenas gigantes, tem que ser com CPU, infelizmente. A não ser que você tenha uma placa com um absurdo de memória. Existe a Titan da NVIDIA, se não me engano, a mais potente tem 12 GB. Só que eu acho que, se não me engano, está R$ 5.000. Se você aguenta comprar, tudo bem, compre. Mas tem que levar em consideração também o gasto energético, que é absurdo. Bom, uma coisa importante com relação a render por GPU e CPU. Aqui na área Performance você vai encontrar a área Tiles, que são os quadradinhos de render. Como assim? Quando aperta F12, ó, ele vai renderizar, ó, por passo a passo. Quando você for renderizar por CPU, você deixa 16 por 16, que os quadradinhos ficam menores, renderiza mais rápido por CPU. Agora, quando você for renderizar por GPU, você deixa 256 por 256. Por quê? Porque é a maneira como o Blender trabalha. Eu não sei questões técnicas, mas a CPU, que é o processador, lida melhor quando os quadradinhos são menores, mas o foca em um ponto só, e quanto a GPU se dá melhor quando foca em áreas maiores. Vou apertar F12 aqui, ó. Perceba, ó, o tamanho do quadrado 256 por 256. Bom, depois que renderiza, você simplesmente pode salvar normalmente. Você aperta F12, perdão, aperta F3 e salva a imagem onde você deseja, assim como acontece no render interno. Bom, pessoal, eu vou terminar a aula por aqui. Essa foi uma introdução no Blender Cycles. Isso é bem básico, mas não adianta ficar falando sem colocar em prática, não é mesmo? Até a próxima aula!